Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui abrindo a gravação de mais um podcast do nosso módulo, dessa vez o módulo de comunicação. E eu quero agradecer a presença do Pedro, como sempre, em todos os módulos estando aqui com a gente, e do nosso convidado, especialista em comunicação, de muitos anos aí na área de publicidade, treinamento e desenvolvimento de pessoas, Eduardo Bernardinelli, meu amigo, irmão. Tamo junto. Obrigado por estar aqui, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, Pedro, Rodrigo, além de aí parceiros de jornada, né, nessa estrada do autoconhecimento, também amigos e grandes parceiros também de facilitação de treinamentos. Então, acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Estou bastante curioso para ver o desenrolar disso e espero contribuir aí com todos. Boa noite, todo mundo também. Boa noite, Du. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente, para ensinar um pouco para essa galera sobre essa ferramenta tão importante que é a comunicação. E o parceiro Rodrigo, de sempre. Mais um programa juntos aqui para incrementar o nosso programa de liderança espiritualizada. E a gente começa todo o módulo de uma maneira um pouco diferente, saindo um pouco daquele clichê de falar da experiência do Edu, de onde ele veio, quais as formações, para a gente ir por um caminho que a gente acredita muito, que é de alguma maneira a gente acessar a nossa essência, quem a gente é, as nossas vulnerabilidades, para falar de um lugar nosso. Então a gente abre aqui, Edu, trazendo 4 camadas aí da vulnerabilidade. E para a gente fazer isso, a gente faz uma troca, onde a gente conta uma bobeira ou uma curiosidade da gente. Depois a gente fala um pouco sobre algo que a gente sinta raiva, fique irritado, algo que a gente sinta medo e, por último, alguma dor que a gente tenha hoje. Certo? Então, para começar, Du, conta uma curiosidade ou uma bobeira, alguma coisa sua que a gente pode se conectar aqui. Curiosidade ou bobeira? Eu sou uma pessoa que gosta e que ri copiosamente de piada ruim. Sabe aquela ruim? Não é a do pavê ou para comer do tio, assim, mas aquela piada ruim que é meio sem graça, aquele meme que as pessoas olham e falam, nossa, eu rio disso. É só pra você rir, né? É, eu rio. E rio bem, assim, rio feliz. O médico disse que faz bem. Curioso que isso foi um dos pontos que a gente trouxe em um dos episódios, né, Pedro? Deixa eu ver, uma curiosidade, uma bobeira minha. Putz, eu sou um cara que gosta de apelidar animais e pessoas, por exemplo, os cachorros aqui em casa, né? Só que eu apelido uma vez, mas ele não para no primeiro apelido. O apelido vai ganhando apelidos de apelidos. Então, meu cachorro chama Kim, né? Aí vai de Kim, depois Quinzão, aí cachorro preto, aí vai pro caçolo preto, e aí vai derivando de apelidos dos apelidos dos apelidos. Essa é uma bobeira que eu faço aqui. E o nome cai no limbo uma hora, né? Exatamente, exatamente. Chega num nome que a gente para e pensa, como é que a gente chegou nesse nome? Aí eu já não lembro mais. Só uma curiosidade que eu fico nisso, Rô, ele responde a todos os Todos os apelidos? nomes. Aham, todos. Vamos lá. Uma bobeira minha, o Rodrigo me fez lembrar uma bobeira minha, é que eu conto a história do meu cachorro também. Eu invento da onde ele surgiu, do reino que ele vem, como é que foi a vida dele, quem eram os reinados presentes. Hoje, por exemplo, ontem foi um dia de debate presidenciável, hoje eu fiquei fazendo um debate entre eu e ele de quem que deveria ser o presidente da casa, e aí eu fico fazendo acusações contra o debate. Eu faço esse tipo de coisa. Boa. Du, algo que você sente raiva. De modo mais abrangente, de injustiça, qualquer tipo dela. Mas para trazer para algum exemplo prático, para alguma coisa prática, assim, né, mais do dia a dia, e que não tem nada a ver com injustiça, na verdade é uma outra coisa, mas é só para ser prático, eu sinto raiva quando eu me proponho a fazer uma coisa
me planejo para isso, organizo meu tempo, meu dia, minha agenda para isso, e algo acontece e isso não acontece, que eu queria que acontecesse, que eu me planejei, que eu reservei tempo, e aí não aconteceu. Aí me dá raiva, aí eu fico reativo, aí eu viro bicho. Eu me identifico também com isso aí. Eu gosto de rotinas, então eu me identifico muito. Eu me identifico também. Deixa eu pensar aqui algo que eu sinto raiva. É, quando eu caio nos mesmos mecanismos de defesa ou nas mesmas armadilhas, feridas emocionais e uso estratégias antigas para chegar em algum lugar. Então, por exemplo, um dos pontos que me pega bastante é o ser gostado, né? É uma das minhas feridas. Poxa, eu tenho um desejo profundo de ser gostado pelas pessoas. E às vezes eu me anulo por isso. E quando eu percebo que eu estou me anulando e tomo consciência disso, eu fico bem irritado comigo mesmo. Então, sinto raiva disso. Sinto raiva. Ainda estou aprendendo a lidar. É engraçado, né? A gente falou da raiva, é sempre bom acessar uma raiva mais profunda, assim, mas eu coincidentemente, por algum motivo, acessei uma mais superficial, que é, eu fico com muita raiva quando o controle remoto para de funcionar. Nossa, que raiva que dá, que você tá deitadão no sofá, embaixo da coberta, bonito. Ah, vamos pôr filme e o controle não funciona. Nossa, eu vou ficar com essa superficial mesmo. Justo. Nossa, eu te ouvi falando dessa, eu fiquei com raiva, mas me veio aquela cena de uma coisa bem banal também que me dá raiva. Você tá andando pela casa de meia e dá uma pisadinha em algum molhado? Nossa, Nossa senhora, isso aí é péssimo mesmo. nossa, meia molhada é um inferno. O Du me lembra outra coisa que acabou de acontecer. Você pega o café, nossa, outra coisa, você vai pegar pacote de bolacha e só tem uma. A pessoa deixou Quem só uma foi o filho bolacha. da mãe que deixa só uma? Eu lembrei de uma que é café gelado, cara. Você vai pegar o café, você tá na seca que tá quente, aí você dá um gole e um negócio gelado. Mas parece que o corpo estava preparado para receber um carinho, recebe um tapa repentino. Boa. Gostei dessas colocações muito pertinentes. Um medo. Só um? Só um. Dessa vez é só um. Pode pensar? Tem tempo de universitário? Eu tenho um tempinho aí desde que não ultrapasse 5 segundos. Posso começar, então. Aí ajuda o Du, então. Vai lá. É, hoje, muito menos. Mas é legal reconhecer que ele, de alguma forma, existe, assim, que é um... eu diria que ele deixou de ser medo e se tornou mais um receio, se é que é a diferença, né? Mas ele é um tipo de um medo que é o medo da escassez. Não é algo que me paralisa, mas é um medo que vira e mexe, ele me visita e fala, opa, mexe um pouco a máquina, porque corre risco. E se aparece esse pensamento é porque tem algum medo agindo, né, por trás. Então eu acho que eu me reconheço nisso. Se quiser ir aí também, Rô, porque eu tenho vários, eu tô tentando elencar algum que tá mais latente. Assim. Tá, eu vou. Eu acho que o meu medo tem a ver com o que eu tava falando da raiva, né? Que é o medo de não ser gostado. De alguma maneira eu acredito que eu vou conviver o resto da minha vida com esse medo, mas aos poucos eu tenho percebido que eu vou aprendendo a lidar com ele quando ele fica vivo, assim, e aparece. Mas ele ainda aparece, ele ainda é presente. Talvez ele fique o resto da minha vida me acompanhando. Então esse é um dos que eu sinto. Eu tenho um medo e que tem a ver com comunicação, que é o medo de não ser compreendido, não saber me explicar, não me fazer ser entendido, sabe? Expliquei e não entendeu, expliquei de outra forma, não entendeu, não, mas não era isso que eu queria. Então, assim, até talvez seja um dos motivos de eu estudar tanto comunicação, para ser claro, para poder, né? Enfim. E eu tenho esse medo de não ser compreendido, de ser mal compreendido, mal entendido, querer dizer A, a pessoa entender B, e a partir disso gerar toda uma confusão. Não sei se é um medo bobo, mas é um medo bem latente, assim, bem real. Em toda conversa que eu tenho, eu busco às vezes até respirar e
a pausa para responder, para organizar o pensamento, tentar ser o mais claro possível para não ser impulsivo, reativo, falar o que vier na cabeça e chegar do outro lado de uma maneira que eu não gostaria, tanto energeticamente falando ali, né, quanto mesmo da clareza da coisa, da didática da coisa, do que eu quero dizer. Então, é isso, eu me preparo para me comunicar porque eu tenho medo de não ser entendido. Boa, boa. E uma dor? No joelho serve? Ou é dor Serve. emocional? Aquela que você se sentir No, confortável de compartilhar. no joelho a gente não vai aceitar. Hum, eu diria que a dor da frustração é uma que está bem latente e que talvez tenha a ver um pouco com a primeira fala da raiva, que é de você se planejar tanto para uma coisa e ela não acontecer, Uhum. que eu tô com essa dor bastante latente, assim, que tem a ver com um relacionamento que foi frustrado e aí você esperava tanto, tinha criado tantas possibilidades, expectativas em cima daquilo e aquilo não aconteceu, não saiu da maneira que você gostaria e você se planejou tanto para aquilo e criou tantos sonhos em relação àquilo. E aí hoje essa tem sido a dor mais recente e latente que eu tenho sentido. Acho que acredito que estou aprendendo a lidar também. A de não conseguir expressar aquilo que existe dentro de mim, que eu sei que existe, da maneira como eu gostaria. Tipo assim, eu penso em algo, tenho uma ideia, tenho um pensamento, uma linha de raciocínio, que eu vejo assim, quando eu sinto ela dentro de mim, eu falo, nossa, isso é muito incrível. Aí eu falo, quando eu me ouço falando, eu falo, puxa, não, preciso melhorar. E essa é uma dor que, nossa, quando eu expresso e percebo que tá longe ainda de chegar onde eu gostaria, me dói. Me dói num lugar de. É uma dor emocional de talvez incompetência, meio que desse lugar aí. Uma dor minha. Vou falar sobre algo que está me causando dor nesse momento, assim, que é a polarização no Brasil. A gente está gravando isso aqui em pleno 2022, hoje há 3 dias da eleição, e tem me causado muita dor, até porque é um meio que eu vivo muito, né? Eu estou dentro do meio político e amor é uma das bandeiras, se não a bandeira principal que eu defendo, né, em todas as frentes. E aí se vê essa polarização, a exclusão do outro, a banalização, o resumo dos outros. E isso é bem triste, assim. Ontem eu participei de um evento que era para tratar um tema relativo e vi isso, assim, também. Foi um tema onde a gente tratou um pouco disso também, então ficou tá um pouco bem claro para mim nesse momento, nesse exato momento aqui. Vamos lá. Posso pegar o gancho, Rô? Pode, claro. Acho que esse O momento de do, o gancho é silêncio foi importante. o do gancho é mais ou menos o seguinte, para continuar a aproveitar o campo, né? Você trouxe um pouco, você começou a falar, quando estava falando do medo, você começou a falar um pouco do quanto a comunicação se tornou algo importante para você dos diversos medos que você tem. Então, a pergunta, ela é sobre isso. O que que é que a comunicação, sendo a especialização que apareceu, que você segue na sua vida, o que que ela está curando em você? Eu acho que isso ainda está em processo, que é a comunicação que eu tenho comigo mesmo, que é uma das que poucas pessoas falam. Geralmente, eu vejo muito os especialistas de comunicação falar da comunicação para o outro, com o outro, da comunicação relacional, seja num diálogo individual, seja para uma equipe, seja da oratória, né? Essa coisa toda. E eu vejo muito pouco falar de como a gente se comunica com a gente mesmo. E aí isso tem a ver com autoconhecimento, né? Quando eu me olho no espelho, quando eu acordo, quando eu lavo o meu rosto e vou começar um dia, o que que eu falo para mim mesmo?
comunicação eu tenho comigo mesmo, que recados eu me dou, como é que o meu diálogo interno me ajuda ou me atrapalha. Então, nesse sentido, eu descobri muito, né, quando comecei os processos de autoconhecimento lá atrás, em 2011 e tal, eu fui entendendo como que o autoconhecimento, ele é a pedra fundamental pela qual a comunicação que a gente tem com a gente mesmo se reflete na comunicação que a gente tem com o outro. E aí eu vi como que as relações são prejudicadas, conflituosas, confusas, porque as pessoas não se conhecem e, portanto, não sabem se comunicar consigo mesmo e, consequentemente, não conseguem comunicar e transmitir isso na lida, no relacionamento com as outras pessoas. Então, quando eu falo que um dos motivos de eu estudar a comunicação é essa questão de ser compreendido e tal, mas ele começa por compreender a mim mesmo. Edu, o que precisou acontecer no mundo, na sua história, para você criar esse elo emocional, espiritual com a comunicação? Eu acredito, Rô, que a gente recebe sinais e a gente recebe comunicações, né, de tudo quanto é lado o tempo todo, mas parte da nossa essência escolhe ouvir determinados sinais e mensagens, ou se atentam a eles, ou se encantam com eles, em detrimento de outros. E aí, nesse sentido, me lembra, assim, quando você fez essa pergunta, eu não sei se eu vou conseguir te responder com clareza, com a clareza que eu gostaria, mas, assim, eu me lembro muito, quando eu era pequeno, o meu pai era sempre um cara que eu admirei e que sempre falava muito sobre a importância da comunicação. E ele não trabalha com comunicação, tinha nada a ver com isso, né? Mas ele falava isso, ele falava a coisa mais difícil do ser humano é se relacionar e se comunicar e etc. Aí ele falava, olha, diálogo é muito importante, diálogo resolve a maioria dos problemas. Então, coisas que eu ia pegando sobre ele, sobre essas falas dele, mas que por algum motivo eu escutava mais essas em detrimento de outras mensagens que ele também dava. E aí, na escola, eu fui também entendendo algumas coisas, alguns conflitos, e aí você vai, putz, é verdade, olha, foi falha de comunicação isso aí. Simples, né? Não foi brigou por causa, não, porque, putz, quis dizer uma coisa que aí não conseguiu transmitir do jeito que o outro captou e foi de um jeito ali torto e, no fim das contas, deu um conflito, deu uma briga, deu alguma coisa. E esse é um outro medo que eu tenho, sabe? Medo de briga, medo de conflito, medo de treta. Então, por isso que eu também acho que a comunicação é muito importante. Mas quando você fala disso da essência, assim, eu acho que desde sempre as coisas que falam sobre o relacionamento entre as pessoas, o diálogo, o quanto isso é importante, me chamaram muito a atenção desde muito pequeno, desde eu nem saber antes que profissão eu ia tomar, que rumo eu ia tomar. Eu era criança quando isso aconteceu. E aí eu lembro também de outras coisas, né? A comunicação sempre me encantou também. Lembro que a gente ia viajar de carro, ia para o clube no fim de semana, lá, jogar bola na piscina e tal, e não tinha rádio no carro, né? Carro velho, carro antigo. E eu brincava de ser o locutor, de falar, de entreter. Então eu ia no banco de trás lá, né? Rádio FM, não sei o que lá, a sua rádio, blá, blá, blá. Coisas que eu ouvia das rádios e eu reproduzia e eu brincava. E aí eu via que as pessoas ao redor também gostavam disso. Então, a gente expressar quem a gente é por meio da comunicação, acho que é uma bênção e uma coisa que todo mundo deveria fazer. E aí isso foi quando eu fui crescendo e fui vendo, né, a gente vai crescendo e vai deixando de lado quem a gente é para se encaixar socialmente ou qualquer outra coisa nesse sentido. E eu vi o quanto eu deixei esse meu lado irreverente, bem-humorado e tal, fiquei uma pessoa mais séria, mais sisuda. Então esses resgates, essas coisas, eu fui vendo o quanto que a comunicação é a maneira com que a gente coloca essa essência para fora, com que a gente se expressa. E aí, claro, ela pode vir não só pela fala, pelo relacionamento, mas se expressar por meio da arte é uma maneira de você comunicar para o mundo também uma mensagem, alguma coisa, por meio de uma música, por meio de um quadro, por meio de uma pintura, por meio de um monte de coisa, né, que culturalmente
não necessariamente é a comunicação na sua maneira ali mais conhecida e mais estudada e tal. Então, acho que, de novo, né, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que a soma dessas coisas todas me levaram a enxergar a comunicação, a olhar para a comunicação como um lugar de muito respeito, um lugar muito sagrado, onde a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com ele, porque uma comunicação ela pode destruir nações ou ela pode apaziguar e criar laços muito fortes entre nações, entre pessoas, entre o que quer que seja. Então, comecei a encarar isso, assim, e encaro até hoje com essa sacralidade, assim, eu acho que comunicação todo mundo tem, todo mundo precisa, todo mundo, e nem todo mundo encara como algo tão importante como eu vejo que ela é. Pô, te ouvindo, me conecto com dois pontos principais. De alguma maneira, comunicar é se autoexpressar e é também construir relações. Quando você me conta das tuas histórias e todos esses pontos que você trouxe aqui, eu me conecto muito com isso. Uma forma da gente se expressar e uma forma da gente criar relações. Seja com nós mesmos, seja com as outras pessoas, entre empresas, enfim. Criar relações. Legal, legal. Bueno, fiquei com uma curiosidade aqui, conhecendo a sua história, né? Você foi uma pessoa que fez comunicação social como formação, né? Publicidade, foi para essa área onde a comunicação é o centro, né? Como é que eu posso dizer isso? É, que é uma das frentes de trabalho seu hoje, além da comunicação como desenvolvimento de pessoas e de relações, também a comunicação do ponto de vista de como é que uma empresa se comunica, marca, divulgação. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é, olhando para essa primeira comunicação que a gente estava falando de relações, de construção de essência, qual que é a relação que as duas têm em comum, ambas as comunicações? Às vezes são a mesma coisa, eu não sei. E o que que tem de diferente, assim, se é que tem alguma coisa de diferente? Essa pergunta é bem interessante, Pedro, porque eu acho que eu não tenho uma resposta definitiva, eu tenho talvez caminhos ou pistas de respostas, mas a gente está falando de dois tipos de comunicação que são diferentes, né? Eu vou chamar a comunicação publicitária, a comunicação vendedora, de comunicação persuasiva. Eu preciso comunicar algo para vender algo. E eu vou chamar a comunicação relacional, a comunicação entre pessoas, né, entre líder e liderado, entre, enfim, de comunicação empática. E eu vou chamar o encontro dessas duas, quando eu tenho o equilíbrio e um encontro saudável dessas duas, eu chamo de comunicação consciente ou comunicação com propósito, que é quando eu pego o melhor das duas em prol de gerar impacto positivo, de servir, de cumprir a missão, seja individual, seja coletiva, seja da empresa. E então essas são acho que o melhor lado das duas. Em contrapartida, né, no oposto, quando eu tenho uma comunicação persuasiva, que é agressiva, desrespeitosa, que não considera o lado da comunicação empática, que é passiva, que ouve, que respeita, que considera. Então, acho que as duas têm características ali que, se bem feita, contribui para o avanço, contribui para a harmonia, contribui para uma construção de coletivo. Se autocentrada, se eu só quero vender a qualquer custo e não considero quem está do outro lado, ao mesmo tempo, se a que é para ser empática também é autorreferente, só quer falar e não quer ouvir. Então, quando ela não é saudável, né, qualquer uma das duas, a gente não contribui para que as coisas evoluam, para que as coisas aconteçam, para que as metas sejam batidas, para que as pessoas sejam melhores. Então, a gente está, na verdade, destruindo o impacto positivo, a sustentabilidade nas relações, a gente está ignorando o propósito além da missão. Então,
Acho que é isso. Eu não sei se eu respondi, se eu mais confundi do que esclareci, mas Respondeu pra caramba. Incrível, muito bom. Muito. Gera bastante insight, assim, muito legal mesmo. Eu queria abrir um espaço, Du, para você falar um pouco, pensando aqui, né, que a gente está num módulo com o intuito de ensinar e colaborar com a aprendizagem. O que que seria, então, uma comunicação consciente? O que que você pode ensinar para essas pessoas? Existe uma metodologia? Existem os caminhos? Quais são os pontos, principais dessa comunicação consciente? eu gosto de trazer um exemplo que acho que fica fácil da gente entender e que é um exemplo, acho que compartilhado já, vocês dois conhecem, que é colocar a comunicação num tripé ou colocar a comunicação num triângulo. E essa comunicação, cada ponta desse triângulo é formada por uma parte da comunicação e quando se faz o triângulo eu tenho uma comunicação bem feita. E quando esse triângulo não se forma, significa que essa comunicação não está bem feita. O que que é esse triângulo? E aí ele serve tanto para as empresas quanto para pessoas individuais, enfim, né, minha comunicação pessoal, por aí vai. Uma ponta do triângulo é o eu. A segunda ponta do triângulo é o outro. A maioria das comunicações, ela é feita considerando essas duas pontas, essa linha. Eu falo uma mensagem, essa mensagem chega em alguém, esse alguém recebe, responde e me devolve, e fica essa linha, vamos chamar dessa linha horizontal, essa linha de base da comunicação. Alguém tem algo a dizer, alguém tem algo a ouvir, e essa troca acontece, depois isso vai se mesclando. Mas tem a terceira ponta desse triângulo, eu considero como a essencial e a que a gente precisa construir, que não é sobre, comunicação não é sobre eu e não é sobre o outro. É sobre essa terceira que é o que eu chamo do nós. Então, pegando esse mesmo exemplo que eu acabei de dar, se eu falo que eu tenho uma comunicação mais autocentrada, uma comunicação onde eu falo, e não estou ouvindo, e etc. Né? Então, eu estou chamando aqui da comunicação persuasiva. Eu quero falar, eu quero convencer os outros do que eu quero, né? Eu estou cheio das minhas coisas, eu quero. Não é legal. Se ela é exacerbada nessa ponta, está desequilibrado. Ao mesmo tempo, se eu olho para outra ponta, que é a comunicação em relação ao outro, né? Que eu vou chamar de comunicação empática, que ela é mais passiva, que ela pressupõe a escuta, e por aí vai, também ela sozinha não é saudável. Eu escutar todo mundo, eu ficar ali, né, passivo e eu não me posicionar, eu também não colocar o eu, que é importante para mim, não saber me colocar, não dizer não, minhas prioridades, etc. Também vai ficar desequilibrado, vai ficar bamba essa relação. E quando eu coloco nós, é trazer um olhar ao invés de eu olhar ou para mim ou olhar para o outro, e ao invés do outro olhar para ele mesmo ou olhar para mim de volta, é nós dois olharmos para essa terceira ponta do triângulo e olharmos para o nosso, que é o que eu, somado a você, construímos juntos e de diferente. O que você contribui comigo, que eu também vou precisar negociar dentro de mim, abrir mão de algumas coisas para acatar coisas que vêm de você, para que juntos a gente construa essa comunicação do nós. Então, não é uma coisa nem autorreferente persuasiva, nem uma coisa empática passiva que também não se posiciona. É uma construção onde, no equilíbrio das duas coisas, existe negociação, e negociação pressupõe, né, escolhas e abdicações. Então, por isso que eu volto a falar do autoconhecimento, você saber o que é importante para você, quem é você, quais são seus valores, quais são suas crenças, o que você quer e etc. É importante, e aí você conhecer isso no outro também facilita com que essa ponte seja construída para uma comunicação que abranja o nosso, que abranja o coletivo, que abranja uma comunicação consciente. Uhum. O que é o consciente quando eu chamo de comunicação consciente? Para mim, é uma comunicação que tem consciência
do momento de usar as habilidades da comunicação centrada no eu, mais persuasiva, de se posicionar, de falar, mas também tem consciência a respeito, sabe a hora de respirar, silenciar, ouvir e deixar com que o outro coloque. Que tem consciência do que é importante para mim, da onde eu posso ir, quais são meus limites, o que eu posso negociar, o que eu posso abrir mão aqui nessa relação, e tenho consciência do que é importante para o outro e considero. Então, quando eu somo as consciências, eu crio esse nós, eu crio esse coletivo. E aí é onde tem diálogo. Quando isso é bem feito, é diálogo. Quando isso não é bem feito, é confronto. Então, acho que você falou de algum ensinamento, alguma dica, eu acho que é isso. Sempre lembrar que nunca é sobre mim, nunca é sobre o outro. É sempre a construção de algo que está além de mim, que está além do outro, mas que beneficia a nós dois. É uma relação ganha-ganha. Então, é a construção do nós. Eu te ouvindo, me conectei com um pouco das minhas experiências acompanhando projetos dentro de empresas e eu acho que eu fazia um pouco desse papel do nós, assim, acompanhando líderes e liderados, né? Eu ia para algumas dessas reuniões onde eu via alguns confrontos acontecendo e eu ajudava esses confrontos a se transformarem em diálogos ali, né? Eu lembro de uma vez, eu estava numa empresa química e uma queixa do líder era que o liderado dele não estava performando, né, como ele gostaria, não estava entregando os resultados como ele gostaria lá, né? E aí eu sentei junto com os dois pra gente olhar para aquilo, né? E o que eu perguntei para ele foi, fulano, o que está acontecendo, né? E ele começou a falar de algumas coisas do passado que esse liderado tinha feito que não agradou ele, né? E aí ele falou um tempão, né? Aí eu falei, entendi, entendo o que você está trazendo, e aí eu olhei para o liderado e falei, como é que isso chega para você, né? E aí ele falou, e eu percebia que quando um falava, o outro não ouvia, e quando o outro falava, o outro não ouvia, né? Ninguém se escutava naquela conversa, né? E meu papel foi muito de ajudá-los a entender não só aquilo que eles estavam querendo dizer ao outro, mas a entender o que o outro estava dizendo para cada um, né? E especificamente para o líder, ele estava com uma dificuldade absurda de dizer o que ele esperava especificamente desse liderado, né? E eu dizia a ele, eu entendi os pontos que não estão bons. O que mostra que o fulano, seu liderado, está fazendo o que você deseja? Ele não sabia dizer, né? E o quanto isso era importante para aquele liderado ouvir aquilo, porque aí ele saberia o que fazer diante de uma situação indesejada, né? Enfim, e aí a gente trabalhou para que essa resposta viesse com mais clareza entre os dois ali e a gente chegasse num diálogo, né, em alguma solução que fosse agradável para ambas as partes, né? Mas eu vi muito disso acontecendo, à medida que você foi falando, eu super identifiquei, né, esse momento importante de sim, você falar, expressar, saber o que você deseja, ao mesmo tempo a sua capacidade de ouvir, compreender, para chegar em um lugar que seja bom para os dois, ou seja, para o nosso, né? E isso me lembrou uma historinha, né, que ela é engraçadinha, mas ela tem uma verdade muito legal, que estava tendo uma audiência no tribunal para fazer ali o julgamento se a pessoa ia ser condenada ou absolvida. E aí o juiz, né, que tem esse papel de estar ali como mediador, né, o mediador de conflitos é o grande papel de uma pessoa que está nessa terceira ponta para poder mediar e fazer com que o eu e o outro cheguem nesse nós, né? Então essa história me lembrou porque acho que ajuda a esclarecer essa metáfora também. E aí ele foi lá e falou, defesa, seus argumentos. O cara falou, não, ele é culpado por causa disso, por causa daquilo, porque não sei o quê, porque porque não sei o quê, papapá. Quer dizer, ele é inocente, né, a defesa. E babá. Aí o juiz olhou, falou, você está certo. Aí a acusação já olhou e falou assim, ele falou, acusação, você, por favor. Ele falou, não, ele é culpado por causa disso, por causa daquilo. Deu todas as argumentações, aí o juiz olhou para a acusação, você está certo.
Aí o escrivão que estava escrevendo lá, parou de escrever, ele falou, senhor juiz, ele está certo e ele está certo? Não pode isso, né? Como assim os dois estão certos? Aí o juiz olhou para o escrivão, você também está certo. Qual que é a moral dessa historinha? Enquanto a gente está olhando para essa relação do eu e do outro, a gente está olhando para uma lógica do ou é isso, ou é aquilo, ou é culpado, ou é inocente, ou é certo, ou é errado, eu não estou abrindo espaço para escuta, porque eu já estou fixo e moldado na resposta que eu quero, naquilo que eu preciso, ou qualquer coisa nesse sentido. Quando eu falo que está todo mundo certo, eu estou aberto para o novo, eu estou aberto a ouvir, eu estou aberto a entender novas realidades que são diferentes da minha. E isso tem uma prática sutil onde volta lá para trás, autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu sei que isso é verdade e que isso é certo para mim, mas eu vou ouvir, eu estou aberto a outras realidades para compreender outros contextos e envolve entender a complexidade das relações, a complexidade, né, que é a comunicação, que é chegar em acordos que são de uma relação ganha-ganha. Até porque, culturalmente, a gente aprendeu ao longo de, né, décadas, enfim, gerações e gerações que competir para ganhar. O vencedor é melhor que o perdedor. Então, essa lógica do ou, se alguém ganha, alguém tem que perder. Mas, espera, não pode todo mundo ganhar? E é difícil saber que para eu ganhar e o outro também ganhar, eu não ganho 100%. Eu tenho que abrir mão de uma parte do meu ganho para continuar tendo um ganho, o outro também tem um ganho, e isso ser bom para todo mundo. E esse olhar, ele precisa ser praticado, esse olhar para fora, esse olhar que sai um pouco do autocentramento. Então, quando você fala dessa história que você trouxe, é muito comum, né? Quando eu paro para ouvir o outro, eu não ouço de coração aberto, eu não ouço para refletir, para ouvir, para entender. Eu ouço para responder, eu ouço para contrapor, eu ouço para me impor e mostrar a minha verdade. Então, 90% ou mais das comunicações que acontecem por aí é isso. As pessoas não se ouvem, porque elas não estão dispostas a ter o tempo, a paciência, né, que demandam essa comunicação que constrói algo novo a partir dos dois, das duas partes, e não da imposição do tem que ser assim, porque tem que bater a meta, porque tem que fazer não sei o quê, porque blá, 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 porque esse é o certo, eu mando, você obedece. Então, tudo isso também fala de sair da lógica do ou e da lógica do confronto para ir para uma lógica que integra as duas coisas, a lógica do e. Sim, pode ser isso e pode ser aquilo também. O que acontece se eu juntar essas duas coisas? E aí eu preciso estar aberto, e por isso que se conhecer é muito importante, estar aberto para experimentar coisas novas, testar, ouvir, fazer coisas diferentes das que eu estou habituado, das que no meu automatismo eu não faria. Que lindo, cara. É legal, né? A gente vai conversando e vai encaixando várias peças aqui. Olha que legal, principalmente pro Rô aí, que na formatação do programa, né, Rô? Olha que maluco, né? Como a ordem que a gente intenciona pro conhecimento faz total sentido. Porque o Du falou, né? O início da fala dele é o autoconhecimento como a chave para a comunicação, né? Você não sei comunicar nem comigo mesmo. E quando o Du falou isso, de se comunicar consigo mesmo na hora que você acorda, eu pensei assim, na hora que você acorda, que você tem que escovar o dente, você olha para o espelho, mesmo que inconscientemente, e não no espelho com a intenção de olhar para o espelho, qual que é a comunicação que você tem consigo mesmo? É tipo, puta, não gosto de me ver no espelho? Não vou olhar? Só uma mensagem a si mesmo que está sendo dada, né? Bem legal, isso me fez refletir bastante, Du, obrigado. E no autoconhecimento tem uma coisa legal, né? E a gente falou no nosso módulo de autoconhecimento sobre as três forças, né? A passiva, a ativa e a mediadora. E existe uma coisa, o Gurdjieff falava que a humanidade ela é cega para a terceira força. E aonde que eu acho que isso traz muito legal de perceber que o autoconhecimento é um modo que a gente intenciona que seja feito antes da comunicação,
onde que essa terceira força ela escapa às nossas visões? Quando o autoconhecimento perde-se e junto perde-se a compaixão. Explico. O Du falou do eu contra ele, né, daquela triangulação. Eu lembrei muito da análise transacional. Faço uma relação total com a análise transacional a partir do que o Du falou. Existe, geralmente, nas comunicações mais difíceis, existem sempre o papel da vítima e o papel do agressor. Quem é que está fazendo quem é que se identifica com a identidade da vítima e quem é que se identifica com a identidade do agressor. E a análise transacional traz quais são o que tem por trás de cada um desses papéis. Quais são as dores, quais são as personagens sendo interpretadas, no final das contas são dores muito parecidas. E existe um terceiro, que aí, fazendo uma comparação com a análise transacional do que o Du trouxe, o problema, das vezes, do agente do nós, quando a gente entra e tenta entender uma conversa a partir do nós, é que esse nós parte do nosso viés. O nosso viés de mundo tenta construir uma terceira força. E aí, quando construo uma terceira força a partir do que eu conheço de mundo, eu entro num terceiro papel da análise transacional, que é o salvador. Então, eu entro para aquela comunicação conflituosa e eu entro assim, já sei como resolver. É meio que o controle está Então, só sobre na tua mão, né? Uhum. Então, assim, eu olho os dois, consigo enxergar os dois, mas o meu ego fala, agora eu sei como resolver essa questão. Não é mais eu contra ele, eu entendo o outro também, mas eu sei resolver. E aí ele entra no terceiro papel, que é o papel do salvador, que não é um papel de uma terceira força, que eu acho que o Du propôs muito bem aqui, dessa força do nosso. Nós precisa ser a soma dos dois. E aí a gente tem um outro módulo que vem antes, de novo, a gente menciona que vem antes da aprendizagem do comunicação, que é o compaixão. A terceira força só pode surgir a partir da compaixão. A compaixão eu amo muito a mim mesmo, e entendo o que eu preciso, o que é importante para mim, e tenho muita compaixão pelo outro. Naquela visão que não é mais eu respeito a opinião, ou pior ainda, né, que é uma coisa que se fala hoje do eu tolero. Eu acho péssimo isso, né? Tipo, eu tolero você. É horrível, né? Tolerar alguém é horrível. Não é eu tolero, cara, eu respeito e admiro num nível muito profundo. E na hora que eu respeito e admiro o seu nível muito profundo, isso não significa que eu concorde, eu acho que abre esse espaço para que esse nós, que o Duduzinho está trazendo aqui, possa ser realmente vivido, experienciado. E aí eu pensei, né, olha que louco, né? A gente trouxe primeiro um módulo de autoconhecimento, tem tudo a ver com o que tu falou, e depois a gente trouxe um módulo de compaixão para vir para o módulo de comunicação. Olha que curioso. E Pedro, só complementando o que você trouxe, eu não quero aqui filosofar em cima disso, nem nada, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que fala muito dessa terceira força que você citou, que quando a gente fala dessa linguagem do ou é certo, ou é errado, ou é isso, ou é aquilo, ou é eu, ou é você, a gente está falando de uma visão dual das coisas, né? A dualidade, que é como o mundo vive e como a mente consegue entender as coisas e encaixar as coisas em padrões para conseguir viver. E tem uma frase do Osho que eu gosto muito que fala sobre isso, né? Que é a percepção, ela não pode existir com essa dualidade, mas ao mesmo tempo a mente não vive sem dualidade. Então a gente precisa da dualidade para encaixar as coisas nos seus lugares e gerar uma compreensão sobre as coisas. Mas a percepção mais sutil, a resolução das coisas não parte a partir dessa dualidade. Aí eu preciso ir além dela, ir para uma percepção mais sutil, que é tudo isso que você falou, né? Então, eu gosto muito dessa frase porque fala sobre essa construção, né? Estamos cegos, mas podemos escolher começar a querer enxergar alguma coisa aí. E essa iniciativa parte de cada um de nós, ou melhor, dentro de uma empresa, parte da liderança. E quando a gente entende isso, a gente entende que o papel do líder não é só orientar ou fazer acontecer ou garantir alguma coisa ali. É cuidar, é zelar e é prezar para que essa construção, seguramente psicológica, das pessoas se expressarem, das pessoas estarem ali, de que essa terceira força, de que essa lógica do E, né, de que a escuta, de que tudo isso está acontecendo ali na empresa, cuidar para que isso aconteça de maneira saudável, para que isso seja parte da cultura da empresa e, consequentemente, as pessoas possam
estar no melhor delas e contribuir com o melhor delas, e aí tudo fica mais fácil, tudo flui de maneira mais positiva e produtiva. Boa, boa. Bom, se eu puder guardar aqui comigo, eu acho que é legal compartilhar, talvez alguém possa guardar também, um aprendizado para mim é o nós ou construir junto, né? Fora do papel de salvador ou de vítima ou do agressor, eu acho que fica um lugar do dividir o poder, né? Sem querer controlar, sem considerar só a minha perspectiva, mas de saber que ali existem outras forças também que vão interagir sobre aquilo que é a minha força também, né? Então existe um certo tem uma palavra em inglês que eu acho que representa bem, mas eu não sei encontrar muito bem um significado em português, que é o surrender, é meio que um render-se ao que está sendo construído ali, né? E não o controlar o que está sendo construído. Então é a minha força somada à força do outro, só que sem eu querer controlar a força do outro. Eu me rendo a ela também. Eu acho que eu fico muito com isso vivo, depois de ouvir vocês. Se aparecesse um gênio da lâmpada e você pudesse fazer um pedido só, que pedido seria esse? Mas o que você pedisse ia para todas as pessoas do universo. O que você pediria? Uau! O que eu pediria? Eu acho, Pedro, que eu pediria para que as pessoas pudessem encontrar dentro delas quem elas verdadeiramente são. E por que eu pediria isso? Porque todo o resto é consequência disso. Porque quando eu sei quem eu sou, eu melhoro minha comunicação. Porque antes de colocar para fora, eu preciso olhar para dentro. E quando eu me encontro, fica mais fácil dos outros também se encontrarem, porque passa a ser parte da missão sua também olhar e levar esse olhar para fora. E quando eu me descubro e sei quem eu sou e tudo mais, eu também perco a vergonha de me mostrar e de querer ficar encarando um monte de personagens que a gente fica encarando pela vida inteira, muitas vezes. Então, acho que é isso, que as pessoas descobrissem a verdadeira preciosidade que é ser quem elas são e pudessem colocar isso para fora. Considerando isso, o que você veria na prática, assim, na rua, nas pessoas? O que você veria na prática que mostraria para você que elas têm isso dentro delas, que elas se conectaram com quem verdadeiramente elas são? O que você veria na prática ali no dia a dia? Me vem uma cena meio maluca, assim, né? Uma cena cotidiana, comum, uma avenida movimentada, com pessoas a pé, com carros e etc. Porém, um silêncio. Não tem gritaria, não tem trânsito, não tem buzina, não tem, sabe? É pacífico, porque quando eu sei quem eu sou, eu tô em paz comigo mesmo. Eu não preciso provar para ninguém nada. E ao mesmo tempo eu respeito, porque eu entendo que ele também sabe quem ele é e tá tudo certo. E cada um sendo quem é, tipo, não tem diferença se meu cabelo é verde, roxo, se eu sou alto, magro, baixo, preto, branco, tá tudo certo. Então é uma harmonia silenciosa num dia comum, numa rua comum. Eu não vejo assim, né, esse sonho onírico de um mundo completamente diferente. É o nosso mundo atual, só que mais silencioso, mais em paz, mais desacelerado, aquele sorriso sutil, porque tá tudo bem, porque cada um está em paz consigo mesmo, porque sabe quem é e respeita quem o outro é. Me vê essa cena, assim. Gostei. Ô, Ron, eu quero muito que o nosso editor coloque as palminhas na hora que dá aquela palminha do Silvio da Podosfera. Sim, sim. Que eu gostei demais do. Assim, eu ouso dizer que é a resposta mais legal que a gente teve. Assim, eu gosto muito de cenas, né? E eu me conectei demais com a cena. Assim, putz, que lindo, que lindo.
Ô, Boa. Duba, falar um pouco do seu trabalho, cara, para a gente encerrar, como é que as pessoas te acham e o que que você tem feito aí, que tá vibrando no seu coração de entregar. Bom, vamos lá. O meu trabalho, né, hoje, eu ainda estou em busca dele. Acho que esse é um outro ponto da comunicação também, quando você sabe quem você é, o que você quer, e etc. Você não tem problema em falar não sei, ou falar está em construção, ou falar alguma coisa nesse sentido, em expressar suas vulnerabilidades. Eu estou em construção de um trabalho novo, que eu ainda não sei o que ele vai se transformar. Mas eu tenho certeza que parte da minha missão é conectar duas frentes de atuação que hoje eu faço, que são um pouco separadas, mas que eu quero que elas sejam juntas e unidas cada vez mais, que é o autoconhecimento de um lado, através de treinamentos, de atendimentos individuais, ou o que quer seja, com várias ferramentas que a gente usa, né? Diagrama PNL, coaching, hipnose, CNV e um monte de outras coisas, então eu trabalho com isso. E também o lado da comunicação publicitária, vendedora e etc., através de estratégias de comunicação, de conteúdo, estruturar posicionamento de marcas e tudo mais. Então, hoje eu faço esses dois trabalhos de maneira um pouco isoladas, mas tem dentro desses trabalhos também uma mentoria para que as pessoas se conheçam um pouco melhor, principalmente para pequenos empreendedores, ou pessoas que estão em transição, estão querendo se entender um pouco mais e empreender naquilo que elas amam, e eu ajudo elas a ter clareza sobre isso e como que estrutura isso para fora, como que coloca isso e traduz isso de uma maneira empresarial mesmo, e como que essa comunicação também é feita de maneira autêntica, verdadeira, e não simplesmente uma coisa que eu estou cansado de ver no mercado, que é utilizando fórmulas prontas, hackzinhos disso, querendo atalhos. Então, é essa construção mesmo. Então, eu diria que é aliar o autoconhecimento com um posicionamento de marca para uma comunicação mais efetiva de marcas e de pessoas. Então, eu faço isso através de mentorias, atendimentos individuais, e também através da minha empresa Eduar, por meio de consultoria de comunicação estratégica mesmo, para marcas. Acho que é isso. Meu Instagram é Edu Bernard, tudo junto, Bernardo sem o, né, com demudo, e me encontrem por lá. Enfim, é isso. Boa! Show. Valeu! Du, vou passar a palavra pro Rodrigo aí para ele dar o tchau final. Primeiro do meu lado, cara, brigadíssimo mesmo, cara. Obrigado de coração, muitos insights. Espero que o pessoal tenha entrado na mesma vibe que eu entrei aí ao ouvir você falar. E fica o convite para todo mundo seguir aí o Du, se ficar um pouco mais atento aos trabalhos deles, contratar ele e ao nosso programa também, né, Rô? Tem muita gente ouvindo aqui que ainda não participa do programa. Eu ouço muita gente falar que não se sente líder, por isso não faz sentido, e eu diria que para o nosso programa isso não tem a menor encaixe. Assim, a gente acredita muito no exercício da liderança como uma liderança, uma transformação do ser humano. Assim. Então, vamos que vamos. É isso. Du, obrigado por ter aceitado o convite, por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente dividindo a tua experiência, um pouco da tua história, as tuas vulnerabilidades também e o teu conhecimento. E uma honra poder contar com você aqui nas nossas entregas e te ouvir. Valeu. Eu que agradeço, gente, o convite, a disponibilidade aí de vocês também. Espero ter contribuído, espero que as pessoas tenham gostado. Me coloco à disposição também se ficou alguma dúvida, se alguém quiser bater mais papo aí. E agradecer também esse convite, porque é uma honra e uma oportunidade de eu estar colocando aí meu serviço, meu melhor, à disposição das pessoas. Então, que isso reverbere aí no coração de todos, para que não só as lideranças, mas as pessoas sejam melhores e se comuniquem de uma maneira melhor. Se uma pitadinha, uma frase, alguma coisinha que serviu e foi útil, já me dou com missão cumprida aqui com vocês. E sempre um prazer também, né, estar aqui com vocês. As perguntas iniciais ali foi um check-in bem divertido, me trouxe um monte de insight de coisas diferentes que eu não tinha parado para pensar. Então, sempre um prazer também estar aí compartilhando meu tempo com vocês, que além de inspirações, pessoas que eu admiro, são também meus amigos, meus parceiros de jornada. Prazer. Boa, boa. Se você tem interesse de conhecer mais sobre o curso de liderança espiritualizada, é só entrar em contato com a gente nos nossos Instagrams, ou do Pedro, ou o meu. A gente está à disposição aí para apresentar para você
toda essa estrutura maravilhosa que nós temos. E o link do curso tá aqui também para quem tá no Spotify, tá no texto aí, tá no YouTube também, fica o link aí para quem quiser saber mais. É isso. Valeu, Obrigado, gente. Pedro. Valeu. Valeu, Du. Tchau, tchau. Valeu! Recording stopped.